Um dos livros mais comentados dos últimos anos está chegando ao Brasil, e se você gosta de histórias que misturam romance, suspense, segredos de família e ainda histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, presta atenção em A Casa das Memórias, da escritora holandesa Yael van der Wulden, que está sendo publicada aqui no Brasil pela editora Astral Cultural, e já chega aí chamando bastante atenção, né? Porque esse livro foi finalista do Booker Prize de 2024 e venceu o Women's Prize for Fiction em 2025, então um livro premiadíssimo. A história se passa na Holanda em 1961, 15 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial, e temos a personagem da Isabel, que vive bastante isolada, né, na casa que é a antiga casa da família, né, a antiga casa da mãe dela, no interior, né, da Holanda, e tem uma vida muito organizada. Ela é bastante metódica, sempre mantém ali a rotina, a organização, com bastante disciplina e bastante controle, até que um dos irmãos dela, o Luiz, aparece trazendo uma nova namorada para inclusive passar um tempo nessa casa, né, com a Isabel. E as duas, né, a namorada e a Isabel, a namorada se chama Eva, as duas são bastante opostas, né, uma da outra, bem diferentes, enquanto a Eva é espontânea e acaba invadindo aí o espaço, né, da casa da Isabel, mexe nas coisas dela, começa a provocar aí uma mistura, né, de irritação com também curiosidade, um certo fascínio que ela desperta na Isabel, né, sendo uma mulher diferente dela. E quando alguns objetos da casa começam assim a desaparecer, a Isabel passa então a desconfiar da Eva. Esse inclusive é um pouco o início do livro também. O livro começa no primeiro capítulo, que a editora já disponibilizou, tá? A editora Astral Cultural disponibilizou o primeiro capítulo para leitura. Nós vemos também a Isabel já achando um pedaço assim que seria de uma louça, de um dos pratos que ela reconhece, que ela afirma que seria da mãe dela. Isso já mexe com ela, né? De pensar que apenas um dos pratos ali da coleção pode ter sumido, pode ter sido quebrado. Ela já quer saber como, né? O que aconteceu, porque ela cuida muito bem, né, de cada detalhe, com muito carinho da casa, de toda a organização. Então ela é bastante focada e organizada nesse cuidado. E a partir disso, né, dessa convivência então, com o irmão e com a Eva, e essa desconfiança, acaba levando a uma descoberta muito maior, né, porque nem a Eva é exatamente o que a Isabel imaginava, e nem aquela casa, né, guarda apenas assim o que a Isabel tinha de memórias, né. O livro traz isso também, a questão das memórias que a gente tem, né, de infância, com nossos familiares, com a casa onde a gente cresceu. Então isso é uma mistura também na história do que seria real da memória da Isabel sobre a casa, sobre a mãe. Então surgem muitos outros segredos que são relacionados, né, com a história da família, com o passado da família, e também sobre as consequências aí, sobre a Segunda Guerra Mundial, né, que afetou com certeza a vida de todos ali na época. Então a história faz esse paralelo também. O livro acaba abordando, né, esses temas como identidade, memória, família, culpa, perda, o luto, e também a forma como a sociedade escolhe, né, lembrar ou não, né, ou esquecer seu próprio passado, sua própria história, né, em acontecimentos tão marcantes, às vezes traumáticos, como uma guerra, né. E a autora, Yael van Wulden, ela é uma escritora e professora também de escrita criativa lá na Holanda. E A Casa das Memórias foi seu romance de estreia, né, na literatura. Uma das coisas que mais chama atenção também é que a própria autora contou como surgiu, né, essa ideia para esse livro, surgindo de uma combinação de elementos, né, uma história sobre família, né, partindo dos irmãos, e uma namorada indesejada. Então uma pessoa que vem, né, de fora, uma pessoa nova que vem de fora nessa relação, né, uma companhia ali meio indesejada. A fascinação dela também pela forma como os holandeses narram a própria história nacional, né, do país,
e o seu interesse por casas, por pertencimento, né, objetos também que compõem, né, porque muitas vezes os objetos também trazem muitas histórias, né, sobre o passado também das pessoas, das famílias e também sobre desejo. O livro então traz todos esses elementos que deixam uma história muito rica e com muitas camadas, né? E o reconhecimento, né, desse livro não foi internacional, né? Além do Booker Prize, o livro foi eleito, né, como eu disse, o Women's Prize for Fiction em 2025, consolidando a autora Yael como um dos novos nomes, né, mais importantes e influentes da literatura contemporânea. E agora os leitores brasileiros vão poder então conferir esse título, trazido aqui pela editora Astral Cultural. Então o pré-lançamento já ocorreu agora durante o mês de agosto, então já fica ligado para conferir, você pode acessar na página da Astral Cultural para comprar também, para procurar ler aí a amostra, né, do primeiro capítulo também. Teremos aí chegando também agora em setembro, né, a partir já da semana que vem, né, a Bienal do Livro de São Paulo, então já começa no dia 4 de setembro, indo até o dia 13 de setembro. Comenta aqui se você vai na Bienal, comenta quais livros você leu recentemente, os últimos livros que você leu, quais você de repente está lendo agora. Se se interessou aí por A Casa das Memórias, deixa os comentários para a gente trocando ideias. E fique sempre ligado no nosso site da Agitomax, nas nossas redes, para ficar por dentro de todos os acontecimentos do mundo do entretenimento. E nos vemos no próximo vídeo. See you!